saneamento realizado, ou seja, você tem lá a casa, um conjunto de casas de uma vila rural, todas com saneamento. Vocês conseguiram no Banco Mundial? Aproximadamente 40 milhões de dólares de financiamento está sendo investido nisso. E agora, com o dinheiro do FECAM, reforça mais essa área de investimentos. Eletrificação rural no interior. Nós seremos o primeiro estado a ter 100% das residências rurais com eletrificação rural até o final de 2010. Esse foi um dos projetos que você fez quando você era secretário de Agricultura? Isso, nós tivemos a oportunidade de tocar, né, como secretário do governador Sérgio Cabral, uma série de iniciativas visando melhorar a atratividade de para quem decide morar no campo, ou seja, ou permanecer lá, ou até populações que resolvam retornar, que também é bastante possível. Agora, quando você, isso, como secretário, eu sempre tive essa consciência, e agora como deputado, que eu reassumi o meu mandato de deputado estadual, eu sempre tive uma visão de que quando você trata melhor a água que é produzida lá no interior, porque onde surge a água que a gente bebe aqui na cidade? Surge numa microbacia, numa nascente lá no interior, que ela é limpinha. O que vem acontecendo com a água ao longo desse percurso é que gera essa má qualidade de vida que a gente tem nos grandes centros, onde uma água chega para ser tratada com um volume de impurezas tão grande que o tratamento, às vezes, não é suficiente para garantir a nossa segurança na ingestão do produto. Então, quando você faz saneamento na zona rural, você está tratando o seguinte: a água chegar nas cidades mais limpas. Imagina que maravilha. É verdade. Você... Ninguém pensa nisso, né? São os detalhes, assim, parece até o saneamento que fica debaixo da terra que ninguém vê. Ninguém vê, e aí, é o que eu estou dizendo, é preciso que a população tenha orgulho de ver que, bom, algumas providências estão sendo tomadas. Ao ela fazer isso e valorizar quem faz, a pessoa se sente mais estimulada a investir. O próprio governo se sente mais estimulado a investir ao ver que a população está reconhecendo e está dando valor a esse tipo de iniciativa. Então, eu acho que casar meio ambiente com o problema de infraestrutura é algo absolutamente fundamental no dia de hoje. Porque se a gente não entender que preservação ambiental é preservação da vida, eu acho que a gente não caminha. Eu quero continuar falando de meio ambiente com você, sim, mas uma espectadora nossa, chama Maria Aparecida, ela escreveu para o nosso e-mail, aliás, está o nosso e-mail aqui, escrevam para a gente, tragam perguntas, sugestões, críticas, elogios, queremos tudo. Te perguntando que negócio é esse que você, inclusive, acabou de falar, que você falou que vai reassumir o seu mandato de deputado. Sim. Se você não era secretário, como que se reassume um mandato? O que é isso? Assim, durante o período, né, onde você está exercendo uma atividade no Executivo, você se licencia do mandato. Então, pegando o caso específico nosso, fui eleito na última eleição para o mandato de deputado estadual. Mas fui convidado pelo governador Sérgio Cabral a assumir a Secretaria de Estado da Agricultura. Bom, nesse caso, você se licencia do mandato, assume um deputado suplente, você se dedica ao seu trabalho no governo. Só que a lei eleitoral prevê que quem pretenda disputar a eleição seguinte tenha que deixar o seu cargo no governo 6 meses antes da data da eleição. Então, como tem essa possibilidade, nós, de fato, pedimos para o nosso desligamento do governo e retornamos ao nosso mandato na Assembleia Legislativa para poder cumprir a legislação eleitoral e também é muito bom poder desempenhar o trabalho na Assembleia Legislativa. Ninguém deve entrar na política como primeira atividade da sua vida. Eu vejo com muita preocupação pessoas que nem bem estrearam na atividade profissional, já estão querendo aí um mandato na política. Não que eu não acho que os jovens devam participar da política, ao contrário, eu acho que sim. Mas o desempenho de um mandato, ele deve vir como fruto de uma contribuição que você já deu ao longo da sua vida numa determinada área. E naquela área da contribuição, pessoas que estão, de alguma maneira, em torno daquela atividade, se reúnem e escolhem aquele candidato para representá-las no mandato legislativo, ou então no mandato executivo. Isso eu acho que é mais razoável do que você exercer seu mandato por herança, né, por delegação de alguém. Acho que isso não é bom.
Só porque você tem um sobrenome, ou porque alguém da sua família ou porque você é amigo do amigo, é isso que você está se referindo, né? Eu acho que sim. Eu acho que as coisas têm que ser fruto de uma trajetória de vida, onde a pessoa, ao acumular conhecimentos e experiências, ela então coloca o seu nome à disposição. Porque, na realidade, a política não é um prêmio para ninguém. A política, na verdade, ela é um conjunto de obrigações, um conjunto de responsabilidades. Porque quem assume o mandato, ele abre mão, inclusive, da sua vida pessoal. Então, você deixa de ser o pai daqueles filhos ou aquele esposo, daquele cônjuge ou esposa, e, de alguma maneira, coloca à disposição, a sua vida à disposição do número enorme de famílias. Porque o que você está fazendo é, de alguma maneira, modificar, ou para o bem ou para o mal, dependendo da sua atuação, a vida de muitas pessoas. Isso tem que ter vocação, né, Cristiano? Porque, na verdade, o que eu estou vendo aí, está todo mundo vendo, é uma desclassificação da categoria, né? Os políticos estão muito mal falados, até porque eles mesmos parece que não têm orgulho de ser político, e você parece ter. Olha, eu acho que, outro dia, você mesmo comentou no programa, né, um político de expressão nacional, até o governador Aécio Neves, dizendo que ele tem orgulho de ser político e falando da sua trajetória. Está umas páginas amarelas de uma das Vejas, inclusive, essa frase. Isso. Eu também tenho. Eu tenho orgulho, sim. Tenho orgulho de ser político, mas eu tenho orgulho de ser político porque a minha carreira, ela primeiro comportou uma vida inteira de trabalho duro, onde eu tive que passar em concurso, eu tive que defender ao longo da minha vida a sobrevivência. Então, em um determinado momento, surgiram as oportunidades oriundas exatamente dessa composição de forças, onde um grupo de pessoas achou que o Cristino poderia representar bem aquele tipo de pensamento, e ali se deu, então, esse processo de escolha. Então, é evidente que isso causa um tipo de sentimento positivo em relação à política. Agora, eu também reconheço que o que se tem feito, o mau uso que se tem feito dos mandatos, tem envergonhado boa parte desse grupamento da política, sim. Acho que a população também faz um julgamento negativo porque a classe política não se deu ao respeito. Quando um político ofende a honra pessoal de outro, achando que é muito bonito fazer isso, brigar o tempo todo, numa postura agressiva, fazendo com que a população seja prejudicada por conta de uma vaidade pessoal, por conta de vencer uma eleição a qualquer preço, usando qualquer arma, a classe política está destruindo a si própria, porque a população olha para aquilo e diz, bom, se um está falando aquilo do outro, provavelmente é verdade. E talvez os dois tenham razão. Os dois estão se atacando, a população olha, um chama o outro daquilo, o outro chama disso, e no final a população diz, eles dois têm razão, eles se merecem. Então, perdem os dois. Claro. Então, eu acho que manter a discussão política num outro nível é muito importante para resgatar essa credibilidade junto à população. Mas eu acho que isso se tornou um hábito. E está tão comum que a gente não vê outra coisa agora. É só descer a ladeira. E aí eu acho que isso engloba tudo. Chega até na enchente, porque é uma brigalhada tão grande que aí nada se decide. Essa lei que você está propondo aí dos royalties, por exemplo, está oxigenando toda essa história. É uma brilhante ideia. É uma coisa que, inclusive, eu vou acompanhar para ver você efetivamente fazer, porque é de dar orgulho. Eu acho que na hora que tudo está sob foco, muitas providências são anunciadas e tal, mas muito importante acompanhar o comportamento do governante depois que o assunto sai da mídia. Ou seja, quem é que continua perseverando e perseguindo esses objetivos, mesmo quando o assunto já não está mais na pauta do dia. Isso é um trabalho que não é fácil, porque é no dia a dia, naquele dia a dia anônimo, de equipes, e aqui eu tenho que fazer um reconhecimento, Cláudio, importante. A área de defesa civil do Estado, os bombeiros da defesa civil tiveram um papel extraordinário nesses episódios, né? O secretário de saúde, a área própria, mas também eles são fruto de investimento. Mais de 5 mil bombeiros contratados, mais de 120 milhões em investimentos em caminhões, em equipamentos e tudo mais. Além dos investimentos na área de habitação, na própria área de agricultura do Estado. Então, eu estive lá e hoje posso dar meu testemunho como parlamentar
do quanto se trabalhou nesse período, olhando aí o trabalho do vice-governador Pezão, por exemplo, na Secretaria de Obras, o tempo que ele lá esteve, fez um trabalho primoroso nessas áreas que cuidam da infraestrutura do Estado. O Estado repassando através do antigo PADEM e programa hoje denominado Somando Forças, aos municípios, é um leque de obras que, se alguém procurar dar destaque ao que foi feito de bom e o que está sendo feito de bom, vai encontrar muita coisa assim, e a população pode enxergar um outro lado e poder pesar adequadamente na balança esses fatores. Quem merece o voto, né? Eu acho que é um julgamento que todo mundo tem que fazer a seu tempo. Aqui, olha, como sempre, né, você sabe, tem muita gente escrevendo. Escrevam, olha, para o nosso e-mail, para o nosso site, escrevam para nós, é um prazer. Eu escrevo tudo, gente, está todo mundo aqui. Então, olha, os seus espectadores que estão pedindo para você mandar, beijos, estão aqui. Eu anoto tudinho, tem os meus também. E depois você diz como é que faz para quem quiser ganhar beijos. Olha, rapidamente aqui tem uma lista, mas o Marcelo da Gnocha, Maria Aparecida de Miranda, de Macaé, o Jones Fraga, a Conceição Barbosa, a Carmen Mota, que sempre se comunica pelo Facebook, pelo e-mail comigo, o Leandro Moura, Clives Peçanha, Guilherme Moté, as comunidades todas de Niterói, São Gonçalo, Alcântara, que a gente tem visitado e que tem, de alguma maneira, também falado com a gente aqui no programa. E aquela lista interminável que eu vou preferir através do site. Pode ir falando, fala, então, claro. Vamos lá. A Catiusca Carvalho, o Nino Bellini, a Norma Aquino, Alexandre Felipe, nosso grande amigo lá de Niterói, Tuane Arcanjo, Silvana Reis, Milena Valente, Manuel Morales, Daniel Araújo, João Batista, Professora Glorinha, Antônio Cláudio, enfim, uma lista muito grande. Meu amigo prefeito Sandro Matos, que já a gente teve a oportunidade de conversar esses dias aí, com uma série de ótimas iniciativas lá no município dele. Enfim, a gente tem muita gente que vê o programa, mantém contato aqui conosco, e para falar aqui diretamente, cristinooro.com.br, lá tem um e-mail para a gente falar. Obrigada, Cristino. Sempre brilhante, falando claro, sensacional. Muito obrigada a você, que está em casa, que nos acompanha, que está sempre aí conosco, né? A gente sabe que a sua audiência é uma questão de escolha, somos gratos pela sua. Lembrem, quanto mais responsabilidade você assiste, mais responsável você fica. Até a próxima.